Hoje, seguindo a série de vídeos sobre AI, eu quero falar um pouco sobre uma coisa que eu acho que deveria ser uma das primeiras preocupações de qualquer desenvolvedor que está começando a usar agentes de IA de forma mais séria. Principalmente se tua intenção for caminhar em direção a utilizar agentes de forma mais autônoma. Porque uma coisa é usar IA para autocomplete ou para responder dúvidas. Outra coisa completamente diferente é dar permissão para ela executar comandos, modificar arquivos, instalar dependências, basicamente controlar a tua máquina. Então, atualmente, o que acontece se o teu agente executar algo que ele não deveria ter executado? E eu não estou falando de comportamento malicioso necessariamente. Eu estou falando de um prompt mal interpretado, porque agentes modernos eles conseguem fazer bastante coisa, como eu falei acima. Eles conseguem ler, criar, apagar arquivos, rodar comandos no terminal, instalar ferramentas e acessar a rede na qual a tua máquina está conectada. E isso muda completamente o modelo de risco com o qual a gente está lidando, porque nesse momento tu não está mais só usando uma ferramenta qualquer, tu está executando um software relativamente autônomo dentro do teu ambiente de desenvolvimento. E se esse ambiente tiver acesso a coisas como SSH keys, credenciais de cloud como o Google Cloud, o AWS, tokens, cookies do navegador ou sessões autenticadas, o estrago potencial começa a ficar bem grande. Principalmente se tu estiver rodando esse agente dentro de um ambiente profissional. Então hoje eu quero falar sobre sandboxing ou isolamento de agentes de IA. Quero explicar rapidamente o conceito, falar um pouco sobre as abordagens que eu testei e depois mostrar a configuração que eu uso hoje no meu dia a dia em projetos pessoais e também profissionalmente. Antes de entrar nessa implementação, a gente tem que alinhar rapidamente o conceito. Então, sandboxing, de forma bem simples, é executar um processo dentro de um ambiente isolado com permissões limitadas. É exatamente o que a gente está acostumado a fazer com as nossas aplicações quando a gente roda elas dentro de um container Docker, por exemplo. A ideia aqui ela é bastante simples. Mesmo que dê algo errado, o impacto disso deve ser contido o máximo possível. A gente tem que sempre tentar assumir o princípio de menor privilégio, ou seja, dar apenas o acesso ao que é estritamente necessário para o agente rodar. Porque o erro mais comum que eu vejo hoje em dia é tratar agentes de IA como se eles fossem uma ferramenta de terminal qualquer, mas eles não são. Um grep, por exemplo, que é uma ferramenta de terminal comum, ela não vai decidir apagar metade do teu projeto do nada, mas um agente, ele pode fazer isso. Então, para mim, um modelo mental correto aqui, como eu falei anteriormente, é não confiar por padrão. Mesmo se a ferramenta for muito boa, como o Cloud Code, o Copilot ou o Open Code, por exemplo. Então agora, falando um pouco sobre o que eu testei até chegar na configuração que eu uso atualmente. A primeira configuração que eu experimentei foi o sandboxing nativo do Cloud Code. E para ser justo, ele funciona muito bem. Aqui está a documentação dele, é o que eu tenho aberto aqui desde o início do vídeo. E a experiência ela é muito boa, ele é bem integrado, é bem simples de utilizar, mas eu descartei ele por um único motivo. Ele é específico do Cloud Code. Ou seja, ele funciona muito bem enquanto que tu estiver usando Cloud Code, mas eu alterno bastante entre ferramentas. Às vezes eu estou usando o Cloud Code, às vezes o Open Code, e talvez amanhã eu esteja até utilizando uma outra coisa que nem existe hoje, por exemplo. Então eu teria que reconstruir toda a minha camada de segurança cada vez que eu mudasse de ferramenta. E eu acabei descartando essa opção por esse motivo. Depois disso eu fui para containers Docker, que parecem uma solução bastante óbvia no começo, para falar a verdade. Porque é só rodar o agente dentro de um container, né? E no papel isso parece muito bom, mas na prática eu achei
essa opção um pouco pesada demais, principalmente quando a gente está rodando vários agentes em paralelo. Os containers acabam gerando muito overhead para algo que era para ser bem simples, porque no fim das contas eu só queria uma camada fina de isolamento em volta de uma ferramenta de CLI. Não queria reconstruir meu ambiente inteiro e não queria ter que ficar gerenciando volumes, por exemplo, ou então reconfigurando tudo dentro de um container ou de uma imagem que eu mesmo gerencio. Então, se isso não é um problema para ti e tu roda os agentes geralmente de forma não paralela, um por vez, ou tu tem uma máquina muito forte que tem memória RAM e todo tipo de hardware sobrando, eu diria que até que é uma opção válida se tu quer tentar. Ainda na linha do Docker, eu olhei soluções mais específicas voltadas para agentes de IA, como por exemplo Docker Sandbox, que pareciam muito mais promissoras. Mas aí apareceu um outro problema, que é a customização. Se tu gosta de trabalhar com o teu próprio setup, teus próprios .files, teus aliases e tuas ferramentas, do jeito que tu pensou naquilo e de acordo com o teu modelo mental, essa solução, assim como a baseada em containers única e exclusivamente, acabam ficando bem complexas, porque manter esse ambiente sincronizado dentro do sandbox vira uma dor bem grande. Mas, novamente, se para ti ter o Claude rodando em um sandbox e a única coisa que tu precisa é fazer login com a tua conta e tu não tem muitas customizações ao redor daquilo ali, eu acho que é uma solução bem válida de se tentar. Mais válida ainda do que os containers, porque esse aqui ele é pensado para executar agentes de IA. Inclusive é isso que eles vendem aqui, né? Docker Sandboxes to run AI coding agents in isolated micro VM sandboxes. Então, enfim, fica aí mais uma opção para vocês testarem. Eu testei, achei muito complexo para configurar da forma que eu gostaria. E por fim, então, eu testei o Agent Safehouse, que foi a melhor solução pronta que eu encontrei até então. Inclusive, o Agent Safehouse influenciou bastante a abordagem que eu uso hoje no meu setup pessoal. Então, se tu não quiser montar algo próprio, vale bastante tu dar uma olhada nesse cara aqui e entender um pouco melhor como ele funciona. Mas, em suma, ele utiliza o Sandbox Exec do macOS para isolar o teu agente da tua máquina. Então, ele só vai conseguir acessar os arquivos, as pastas, entre outras coisas que tu permitir que ele acesse. Um ponto importante dessa solução é que ele funciona única e exclusivamente com macOS. Se eu não me engano, o Linux ele tem um comando similar que tu consegue utilizar o mesmo modelo mental para fazer uma implementação similar, mas o Agent Safehouse ele funciona única e exclusivamente no macOS. Eu lembro também que eu posso deixar na descrição, inclusive, o Akita ele tem uma ferramenta similar que faz algo parecido com o que o Agent Safehouse faz, mas voltado para Linux. Então, vale vocês darem uma pesquisada também para entender como essa ferramenta funciona, mas ela funciona de uma forma similar. No fim das contas, a solução que eu acabei implementando e adotando no meu dia a dia, ela é bastante simples. Ela é basicamente uma combinação de um perfil customizado de Sandbox Exec no macOS, um script wrapper junto com alguns aliases que garantem que os meus agentes eles vão ser sempre executados dentro desse sandbox. Então aqui nos aliases eu tenho que se o sandbox run, o meu script que executa um comando qualquer dentro desse sandbox que eu defini, estiver definido e eu chamar o Claude ou o OpenCode, ele vai executar esses comandos utilizando o sandbox run como wrapper. E aqui dentro do Sandbox Run, então, eu tenho toda a configuração para executar o Claude ou o OpenCode dentro do meu Agent Sandbox, que
no caso, a linha importante realmente desse arquivo é a 151, onde eu chamo sandbox.exec, passando alguns parâmetros aqui, como, por exemplo, quais que são os arquivos que ele pode acessar, entre outras coisas. Aqui eu faço algumas resoluções dinâmicas que tem bastante a ver com um setup um pouco mais complexo de word trees, entre outras coisas que eu tenho. Então, dependendo qual a sessão na qual eu estiver, dentro do Tmax, eu estiver executando isso aqui, o meu script ele vai dar acesso a arquivos diferentes, garantindo que, por exemplo, um agente não tenha acesso a word tree que outro agente está trabalhando. E isso faz com que eu possa rodar múltiplos agentes em paralelo sem que eles afetem o trabalho um do outro. Então, o que isso aqui faz é basicamente chamar esse sandbox.exec passando esse profile. E esse profile ele tem uma ideia central, como eu disse lá em cima. Ele tem o deny by default. Ou seja, ele começa bloqueando tudo e libera explicitamente apenas o que a gente realmente precisa. Eu gosto muito dessa abordagem porque ela inverte um pouco a lógica de pensamento que a gente tem. E ao invés de pensar o que eu preciso bloquear, tu passa a pensar o que eu realmente preciso permitir acesso para que o meu agente consiga trabalhar da forma que eu gostaria com que ele trabalhasse. Na prática, em primeiro lugar, o meu setup ele me dá, então, um isolamento de file system. Ou seja, a gente só consegue escrever no diretório onde eu executei o comando ou nos diretórios que eu autorizei ele fazer isso. Isso significa que se eu estou trabalhando num projeto específico, ele não consegue simplesmente sair mexendo em outros repositórios ou em arquivos no root da minha máquina. E isso sozinho já reduz absurdamente o risco que eu estou correndo. Em segundo lugar, ele também bloqueia credenciais sensíveis. Eu explicitamente bloqueio acesso a coisas como minhas SSH keys, credenciais da AWS, credenciais do Google Cloud, dados do navegador ou outras informações sensíveis. Porque, sinceramente, eu não acho que existe um motivo para um agente de código precisar acessar isso na maioria dos casos. E se ele precisar de acesso a alguma coisa do tipo, geralmente é algo específico de leitura apenas. E outra proteção importante que eu também tenho é que o agente também não consegue modificar a própria camada de isolamento. Então, ele não consegue alterar o sandbox profile e o wrapper, porque sem isso, teoricamente, ele poderia tentar escapar das próprias restrições, o que talvez seria uma falha de segurança que poderia ser explorada. E talvez a parte que eu mais gosto é que essa abordagem ela é independente de ferramenta, ela funciona tanto com o Cloud Code quanto com o Open Code e vai funcionar com qualquer outra ferramenta com alguns ajustes bem pequenos que precisam ser feitos. Então isso faz com que a camada de segurança fique separada da ferramenta, e isso me dá muito mais flexibilidade. Agora, falando com bastante honestidade para que vocês não tenham um entendimento errado do que é isso aqui. Esse setup ele não elimina todos os riscos e nem a ideia dele, né? Então o foco principal é reduzir os danos caso algo dê errado, enquanto que eu não perco a facilidade de uso dos agentes de IA. E esse ponto para mim é o principal, porque a tendência natural é que os agentes fiquem cada vez mais autônomos e melhores, mais capazes e mais integrados ao nosso fluxo, inclusive. Bom, então, só para exemplificar aqui para vocês o efeito de tudo isso que eu acabei de mostrar para vocês e do porquê isso é importante, eu vou criar aqui uma SSH key. Ela já existe, mas eu vou sobrescrever a que eu já tenho. E estando na minha máquina, é óbvio que eu tenho acesso a SSH key, né? Então aqui está a chave privada dessa SSH key. Porém, no momento em que eu executar o Claude, como vocês podem ver aqui, eu não estou executando isso por meio de nenhum outro comando, é Claude mesmo, e isso é possível por causa
dos meus aliases. Então, nesse momento aqui, quando eu executar, isso aqui vai ser executado, que vai chamar o meu sandbox run, que é um script que está aqui. Esse script, então, por sua vez, vai fazer um monte de coisa, mas no fim das contas executar, chamar o sandbox exec, passando aqui, então, esse agents.sb, que é o meu profile, né? Tá passando ele em alguma dessas variáveis e passando ele pro sandbox run. E o meu agents.sb, então, tá fazendo deny by default, e dando o acesso de leitura ou até mesmo escrita para algumas outras coisas. Então, aqui dentro do Claude, eu vou aqui executar aquele mesmo comando, cat.ssh/id_demo. Então, aqui, ele me retornou um erro dizendo que a operação ela não é permitida, o que significa que o Claude ele não tem acesso a esse SSH aqui, porque ele não precisa de acesso a essa SSH aqui. Então, é esse o conceito que se aplica a todas as outras coisas que eu não estou liberando por default aqui nesse arquivo. E podem ver que eu estou liberando bastante coisa até, como por exemplo acesso a coisas como... deixa eu pensar aqui o que seria um bom exemplo. Por exemplo, o git config. Ele pode ler a minha git config porque dessa forma os comandos executados pelo Claude, tipo git commit, entre outras coisas, eles vão carregar a configuração que eu tenho de git, o que é importante para mim. Só que eu fiz essa decisão de forma pensada, ele não tem simplesmente acesso a qualquer coisa. E, enfim, em suma, é isso. Bem, no fim das contas, o resultado ele é bastante efetivo, porém muito simples. E vocês podem, inclusive, utilizar o próprio Claude ou qualquer outra agente para gerar esse arquivo aqui, que foi em linhas gerais o que eu fiz, obviamente, porque eu para ser sincero, não tenho o conhecimento necessário sobre toda essa questão ao redor do sandbox exec para criar isso por mim mesmo. Então, utilizem as ferramentas que vocês têm. Bom, então de forma geral é isso. Eu vou deixar na descrição aqui o meu repositório de .files, que é onde vocês vão encontrar toda essa configuração de sandbox profile, script wrapper e aliases. Tudo está disponível aqui. Deixe uma estrela caso seja do interesse de vocês, porque daí vocês depois conseguem achar com mais facilidade. E se tu já usa alguma dessas abordagens ou alguma ferramenta diferente para isolamento, eu genuinamente gostaria de saber mais sobre, porque isso ainda é um espaço muito novo. Eu acho que a gente está descobrindo quais são as melhores práticas nessa área. E, enfim, por hoje é isso. Até mais.